Olá, aqui é o professor Carlos Hernani, estou preparando as atividades que nós vamos desenvolver durante o período de quarentena. Portanto, todas as aulas que nós vamos ter será via vídeo, aonde eu vou gravar a explicação dos slides já colocados no SIGA A e desenvolver com vocês algumas tarefas, com isso considerar-se a presença das atividades desenvolvidas durante as aulas virtuais. Como se trata de uma disciplina envolvendo software e computador, acredito que todos tenham condições de trabalhar em casa e, se caso algum não tenha essa possibilidade, venha falar comigo no particular para nós resolvermos como fazer isso. Observem que nós temos que ter instalado na máquina basicamente o LibreOffice, tá? E com isso já será possível desenvolver as atividades que vamos tratar durante as aulas. Nessa aula de hoje é sobre interface gráfica no Visual Basic, onde essa apresentação já está posta lá, mas mesmo assim vai dar para acompanhar aqui no vídeo. Eu vou estar com os slides aqui, editando eles e mostrando alguns detalhes e também demonstrando como executar no próprio LibreOffice. A primeira parte, né, da interface gráfica é onde eu vou para começar o processo, ou seja, como começar a criar. E o que é essa interface gráfica? A interface gráfica, na realidade, é uma maneira de você produzir alguma coisa, seja até um aplicativo ou ainda alguma planilha com interação com o usuário por meio de uma interface particular, né? Onde você vai colocar os elementos que ele precisa interagir, não precisando ele interagir diretamente na planilha. Para tanto, a gente vai na opção do menu ferramentas, opção macros, né, que está aqui nesse ponto, e no item organizar caixas de diálogo, que é onde a gente vai criar a primeira caixa de diálogo. Depois de criar a caixa de diálogo, a gente pode simplesmente em organizar macro e ali onde a gente ia editar macro, né, a gente poderia entrar por lá também, tá? Mas nesse caso é a primeira que tu vai criar, então a gente vai por aqui. Abrindo isso, vem uma janela indicando na aba aqui, caixa de diálogo, indicando como eu vou acrescentar. Observem que ainda tem aqueles locais, né, que eu tenho que tomar cuidado. Sempre criar a caixa de diálogo no arquivo que eu estou trabalhando, para evitar que depois você perca esse arquivo quando você envia para outro computador. Então, na hora que eu for fazer criar uma nova caixa de diálogo, eu tenho que observar que tem que estar selecionado aqui o arquivo, beleza? Aí você clica aqui no botão novo, nesse caso vai abrir, né, a possibilidade de eu criar uma nova caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo ela vai estar aqui no editor de macro, como a gente já tinha visto das outras vezes, ou seja, se vocês olharem aqui embaixo, tem a parte do módulo, né, aonde a gente tinha trabalhado a edição das macros. Ainda aqui nós temos a caixa de diálogo que a gente criou nessa abinha. Podemos criar mais caixa de diálogo se assim for necessário. A caixa de diálogo fica aqui o formato, né, onde eu vou colocar os objetos. Observem que quando você cria inicialmente, isso aqui está tudo vazio, né? Após você criar, você vai colocando os objetos que estão aqui na parte de baixo. Então, você vai acrescentando os objetos conforme você deseja. Cada objeto tem uma funcionalidade. Por exemplo, aqui temos botões, né? Aqui temos caixa de texto para eu inserir uma informação, certo? Aqui caption, né, onde você simplesmente põe um texto para informar o que representa a entrada, né? Após colocar esses dados, né, vocês podem ver que as opções de inserir são várias. Nós temos possibilidade de inserir botões, né, inserir desenhos, inserir check buttons, né, o lugar para fazer um check-in, ou ainda de seleção, o próprio caption, né, onde fica o texto somente. Aqui é onde é uma caixa de texto para eu colocar informação. Dropbox é menu pop-down, né, onde aqui é uma lista no caso, né, o menu pop-down é esse aqui, é onde fica você podendo listar e ao mesmo tempo fica simplificado quando você não clica nele. Também caixas de rolagem, tanto vertical quanto horizontal, agrupamento, né? Tem ainda a possibilidade de barras de progresso, né? Linhas de divisão para organizar. E aqui embaixo ainda tem algumas outras opções, né, que a gente pode estar colocando, formato de percentual, de moeda,
de numérico, ou seja, a pessoa só vai poder pôr numérico, de hora, de data, certo? Organização de arquivos, enfim, uma infinidade de opções aí que nós temos para poder criar nossa caixa de diálogo. Vamos ver todos? Não, porque é muita atividade. Vamos ver o que nos mais importa agora, mas depois quem quiser poderá acrescentar colocando ajuda para desenvolver o seu, digamos assim, a sua necessidade. Aqui nesse está sendo um link indicando o que é cada um dos elementos, né, para vocês saberem, certo? Caixa de texto, né, caption, seria um texto só de informação, não interação, esse aqui é só um texto de informação, um botão de interação, certo? E o detalhe importante nesse processo é que quando você clica num dos objetos, ou seja, aqui está clicada no botão, você tem como fazer alteração em várias características, como por exemplo o nome dele. Esse nome é importantíssimo e observem que eu não devo colocar no nome espaços, acentos, caracteres especiais e tudo mais, porque esse nome aqui é o que vai ser usado lá na macro, para eu chamar esse botão, para eu fazer alguma interação com o botão. Inclusive para ele poder também ser ativado, desativado, enfim, várias opções eu posso fazer com esse objeto, assim como as caixas de texto também e tudo mais. Então esse nome é importante que vocês coloquem de maneira que não tem espaço nem nada, tá? Nem acentuação. Pense naquela velha dica que eu coloquei para vocês, que é como se eu estivesse escrevendo em inglês na programação. Não posso usar caracteres de outra língua. Aqui nós temos o rótulo. Esse sim vocês podem escrever como vocês acharem melhor, porque esse é o texto que vai aparecer em cima do botão, tá? Então, esse texto vocês podem escrever com espaço, acentuação, conforme fica melhor. Um português adequado, né? A opção ativado é para você indicar se ele vai ou não estar ativo para a pessoa interagir, né? Você pode, por exemplo, colocar o botão fechar desativado e só quando preencher os dados aqui é que ele vai ser ativado. Então, isso é interessante para evitar que a pessoa feche ou, no caso, calcular, né? Calcule sem ter valores aqui e aí vai dar um erro. Então, você poderia colocar essa ativação mediante, né, o preenchimento dessas célula 1 e célula 2, ou célula B1, B2 aqui. Questão do visível é a mesma coisa, né? Você pode fazer com que ele fique invisível, só quando coloque alguma opção ele vai ficar visível. São várias possibilidades. Imprimível é a situação de você estar possibilitando a impressão da interface gráfica. Então, se você quiser que a pessoa possa imprimir a interface gráfica, você pode também optar por desabilitar alguns elementos, para que esses não saiam na hora da impressão. Mas isso é uma questão mais, digamos, própria de imprimir essa interface gráfica, e vai ser bem difícil acontecer, a não ser que seja um relatório. Essa paginação aqui é a posição que ele fica, isso aí não precisa parar da tabulação, é a opção de você usar o Alt Tab, né, para ele poder parar nessa tela. Se você quiser a ordem dessa sincronização que tu vai fazer desse botão, entendeu? Quando você está com essa interface gráfica aberta, ele tem um deles selecionado primeiro. Então, o que acontece? Que é o que está como número 1 aqui. Quem tiver número 1 vai ser o primeiro, está selecionado. Então, se você quiser alternar pelo teclado, você pode usar o Tab. Mas se isso aqui tiver sim, senão ele não vai parar nesse elemento. Por exemplo, esses caption aqui a gente não põe para parar, porque aqui não precisa interagir, nem nesse, nem nesse. Aí se repetir, ao foco ao clicar, ou seja, quando a pessoa clica é foco, é padrão, né? Porque pode ser que não, então a pessoa tenta clicar, não vai vir para ali, a não ser que aqui esteja ativado. Alternar, se for o caso também, a posição dele, se você quiser fazer, pode fazer pelos quadradinhos verdes aqui, mas também você pode vir aqui, se você sabe exatamente o que tu quer, dá para você fazer a posicionamento por aqui. Assim também a largura, e assim vai. São várias informações, aqui também dá para observar a fonte, a cor da fonte, a cor do fundo. Dá para você mudar várias informações em referência a isso daqui. E também esse é um objeto de dentro do quadro, dentro da interface. Você também pode selecionar a própria interface, que é essa parte de fora, que daí tem a opção de colocar esse título aqui em cima, né, a cor desse fundo,
a borda, se vai ser 3D ou não, enfim, todas as observações dá para fazer com cada elemento aqui da interface gráfica. Com relação a isso ainda, nós temos cada um daqueles objetos observados no slide anterior, ou seja, cada desses objetos, até a própria caixa de diálogo, eu vou poder colocar eventos. Evento significa, ao fazer alguma coisa com o mouse ou com o teclado em cima daqueles objetos, o que ele deve fazer, ou seja, ele pode executar uma macro, que eu clico aqui e posso selecionar uma macro, tá? Não adianta eu digitar aqui, eu tenho que clicar nesse botão com 3 pontinhos e lá selecionar a macro que eu já tenho feito, então por isso tem que fazer a macro primeiro, seja uma rotina, por exemplo, seria uma sub-rotina, né? Você vai com uma sub lá, né, end sub, você vai criar com um nome específico, você vai lá e seleciona ela. Aí eu aconselho sempre nos botões, no caso, colocar essa opção, executar ação, ou seja, é quando você faz todo o processo no botão. Clica em cima do botão, solta com o mouse ainda em cima do botão. Evita aquela situação de que às vezes a pessoa clica no botão e não quer executar a função, basta não soltar o botão e sair para o lado de fora do botão, ele vai cancelar a execução. Então, se tiver nessa opção, tá? Tem outras opções aqui que são complicadas. Por exemplo, essa ao receber o foco, ou seja, na hora que eu der o tab e essa tecla, o botão ou caixa de texto for ativado, ele já vai executar a macro. Então tem que tomar cuidado. Ao passar o mouse, por exemplo, o mouse estando dentro já executar, é outro problema, tá? Só se realmente tu quisesse isso. Então tem que tomar cuidado conforme o que tu coloca aqui, tá? Para que a pessoa, digamos assim, faça uso adequado das macros. Além do que, se você põe alguma função que fique repetitiva, e aí o que pode acontecer? Um looping e inclusive travar a tua funcionalidade aí da interface. Aqui está com ampliado essa tela, né, para vocês observarem bem clarinho, né? Eventos, executar ação. Aconselho sempre estar usando isso, tá? Caso queira usar outro, observem bem se é isso que você quer. O que você pode ter também, né? Essa opção aqui, ó, ao perder o foco, principalmente em caixa de texto. Vamos supor que a pessoa preencheu um dado e você quer verificar se a pessoa preencheu corretamente. Então, é interessante tu criar uma macro para verificar isso e colocar essa macro aqui, ó. Então, a pessoa vai executar a macro, quer dizer, a pessoa vai preencher a caixa, a hora que ela sai, a macro vai ser executada e vai verificar. Se a macro verificou que o dado está errado, ele pode automaticamente já corrigir o dado, ou então interagir com o usuário e indicar para ele que corrija a informação que está ali, pois aquela informação não deveria ser daquele jeito. Enfim, então esse aqui é interessante às vezes ter alguma macro específica para isso, seria um uso dessa macro, tá? Essa interface do Visual Basic, né? Eu tenho como depois interagir com ela, né? Ou seja, a hora que eu clico lá para colocar a macro, ele vem essa telinha aqui, ó, tá? Aí eu seleciono a macro. Eu posso inclusive fazer outras coisas, como remover a macro aqui, né? Eu removo essa macro que está ali, né? Eu posso linkar um componente, mas o primeiro momento seria aqui, ó. Eu clico em macro e vou lá no meu arquivo, no módulo que eu desejo, escolho a macro que eu quero que execute. Eu dando um OK aqui, essa macro vai ficar vinculada àquela ação daquele objeto, seja botão, caixa de diálogo ou ainda caixa de texto, ou qualquer outra opção, tá? Então dá para tu colocar isso para qualquer dos itens que você tem na caixa de diálogo. Uma coisa interessante ainda na interface gráfica é que ela deve ser executada de uma maneira um pouco diferente das macros. As macros basta eu ir lá, selecionar a macro e executar. Mas para eu executar a interface gráfica, eu sou obrigado a fazer algumas configurações iniciais para essa interface gráfica ser ativa. Ou seja, quando eu abro uma caixa de diálogo, eu estou criando um objeto. Esse objeto, ele vem lá da biblioteca, né, do LibreOffice. No caso aqui, dessa biblioteca aqui, ó, tá? Aonde você vai primeiramente carregar a biblioteca, né, chamada Standard. Essa biblioteca que contém a possibilidade de criar aqueles objetos da interface gráfica. Então eu estou chamando. Ah, mas eu preciso chamar? Eu já comentei com vocês que não é necessário chamar isso aqui. Ele vai chamar por conta, tá? Se eu colocar
essa linha, automaticamente ele já vai chamar essa biblioteca aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu estou criando um objeto de dentro dessa biblioteca standard que eu vou chamar de cadastro, que no caso é o nome que eu dei para minha caixa de diálogo, cadastro, tá? Quando eu chamo esse cadastro, ele está criando ele como se fosse um objeto de caixa de diálogo dentro dessa biblioteca standard. Aqui embaixo a gente já viu várias vezes, né? Eu estou simplesmente atrelando a planilha 0, né? Que está na primeira posição, com a variável planilha, que eu criei aqui em cima como objeto. Assim também esse cadastro eu criei como objeto aqui, tá? Depois de feito isso, eu tenho algumas funcionalidades aqui. Ó. O que são essas funcionalidades? Observem bem. Nesse caso aqui, nessa linha, eu estou fazendo a seguinte jogada. Eu estou pegando os dados que estão na planilha, percebam, planilha, na célula de nome B1, eu estou pegando o string dessa célula, ou seja, o conteúdo de texto dessa célula, e estou jogando para o texto. Ó, observem a diferença. Aqui está text, aqui está string. Essa diferença é por conta do tipo de biblioteca utilizada, ou seja, deste lado nós temos a biblioteca referente à caixa de diálogo. Deste lado nós temos a planilha. Tá? Então, na planilha, a propriedade texto é string. Na parte da interface gráfica, ou seja, na caixa de diálogo, o objeto texto é text. Tá? A parte do texto da célula. Percebam que é referente à célula 1. Esse nome que está aqui, célula 1, refere-se ao nome que eu dei para o objeto lá naquela interface gráfica, ou seja, lá na caixinha de texto, eu dei o nome célula 1. Lembra que eu falei que não podia ter espaço, acentuação? Então, esse nome vai ser usado aqui, ó, dentro da macro. Por isso, então, eu tenho que ter esse cuidado. Aqui eu peguei dentro de cadastro, que é aquela caixa de diálogo que eu criei, chamei o controle da célula 1, a propriedade texto dela e coloquei o valor string que está dentro da célula B1, certo? Célula B1 string, joguei para dentro da célula 1 a propriedade texto. Fiz a mesma coisa aqui embaixo com a célula 2, tá? Mesma coisa, só que daí de B2, certo? E aí aqui, ó, eu estou indicando para mostrar a caixa de diálogo, ou seja, executar a caixa de diálogo. Quando eu criei ela nesse ponto, aqui, ela já estava valendo. Ou seja, aqui ela já estava valendo, correto? Já existia, porém não era mostrado na tela. Quando eu executei essa função aqui, então ela passa a existir na tela, tá certo? Então aqui ela passou a existir na tela. Por isso que tem que observar sempre isso. Eu quero fazer a execução da caixa de diálogo, eu vou usar esse comando aqui. Quero colocar informações na caixa de diálogo, tem que estar usando a variável nesse ponto para criar essa caixa de diálogo. E aí posso vincular ela aos objetos que contém dentro dela. Então, essa sub aqui, meramente, vai fazer com que eu crie a caixa de diálogo chamada cadastro, link essa variável planilha com a primeira planilha lá do meu arquivo de planilha eletrônica, e faço a jogada de informações da planilha eletrônica para a minha caixa de diálogo. Né? Se eu quisesse somente abrir a caixa de diálogo sem pôr nenhuma informação, eu poderia eliminar essas linhas que estão aqui, ó, não seriam necessárias essas linhas aqui. Ó, tá? Simplesmente precisaria só dessas linhas aqui, que é a cadastro, né? Essa diálogo e esse aqui. Aí ele já vai executar e mostrar na tela, só que não iria nenhuma informação nas caixas de texto. Continuando, aqui nós temos mais algumas coisas interessantes. Ó. Perceba que eu comentei para vocês lá que os botões iriam ter macros. Essas macros seriam vinculadas a eles por aquela opção que a gente viu lá, né, por o evento. Porém, eu tenho que criar primeiro a rotina. E nesse caso, eu crio essas rotinas aqui, ó, que é uma rotina para o botão calcular, né? Uma rotina para o botão fechar a caixa de diálogo e uma rotina para o botão buscar valores. Né?
que a gente criou lá na caixinha de diálogo. Se a gente for ver aqui, ó, nós tínhamos aqui buscar valores, calcular, né? Ó, de novo aqui, ó, buscar valores, calcular e fechar. Então, essas três macros a gente criou agora nessa opção que está aqui, ó, né? Calcular células, fechar caixa de diálogo e buscar valores. Então, estão aqui. Eu vou vincular depois com aqueles botões. Só que tem um detalhe interessante. Se vocês forem observar, eu estou usando a variável cadastro e a variável planilha, que estavam vinculados, consequentemente, cadastro à caixa de diálogo e planilha à planilha eletrônica. Mas percebam que eu não setei esse valor aqui dentro da sub. Por isso, eu fui aqui nesse primeiro momento e criei as variáveis globais aqui, ó. Percebam? Essas variáveis eu sou obrigado a criar aqui, ó. Não posso deixar de criar. Se eu criei ela fora da sub, ela virou global, ou seja, eu posso usar em qualquer outra rotina. Então, aqui dentro, eu tenho que obrigar a executar primeiro essa para poder carregar os valores de cadastro e de planilha, para depois eu poder usar eles aqui, ó, cadastro e planilha, a qualquer momento. Então, nessa hora de calcular células, o que ele está fazendo? Ele está pegando na célula resultado, que nós tínhamos lá na tabela, na interface gráfica que criamos, a gente criou a opção val, né, para dizer que é valor, pega, converte para número, esse que está em texto aqui, soma com a conversão para número da célula 2. Ó. Somou os dois, o resultado jogou dentro dessa caixa resultado. Depois disso, né, eu simplesmente peguei essas informações que estão na caixa de diálogo, estão vendo essas informações? E devolvi elas para a planilha aqui. Né? Consequentemente, nas células B1, porque aqui está linha 1, aqui se vocês forem perceber, né, coluna e linha muda, né, linha 0, coluna 1, ou seja, B1 aqui em cima mandou o resultado da célula 1, aqui B2 e aqui B3, ou seja, guardou as informações que estão aqui naquela nossa caixa de diálogo. Com isso, depois eu posso também buscar os valores, vamos supor que alguém alterou o valor lá na célula, eu posso buscar lá da planilha e jogar de novo para a caixa de diálogo, e ainda eu posso vir aqui e fechar a janela quando está todo feito o que eu precisava. Né? Feito isso, eu tenho algumas coisas interessantes, né? Como é que eu vou fazer isso daí ser executado no primeiro momento? Né? Eu posso vir na opções barra de ferramenta, controle de formulários, certo? E coloco nesse botão aqui, indicando para edição, e aí pego o botão que vocês encontram aqui, ó, essa opção botão, e desenho um botão aqui, ó, lá dentro da planilha eletrônica. Eu coloco um botão. Com esse botão aqui na forma de edição, eu posso clicar aqui e mudar o evento dele. Eu posso clicar com direito e mudar o evento desse botão e dizer para executar aquele abrir caixa de diálogo. Com isso, você tem a execução da caixa de diálogo e interação normal, como você teria com qualquer outro aplicativo. Lembre-se que eu já vou fazer isso daqui também, utilizando o LibreOffice e fazendo passo a passo aqui para vocês verem como é que é. Tá? Aqui tem um exercício para vocês fazerem, então vocês podem pegar essa opção de criar um botão que faça o valor de A1 elevado pelo valor de A2 e coloque o resultado em A6. Isso é um exercíciozinho para vocês brincarem com aquela opção de botão. Tá? Nesse momento eu vou agora abrir o LibreOffice e fazer com vocês isso que a gente viu agora na exposição da aula, ok? Aguarde um pouquinho e já vamos começar aí, tá? Conforme eu falei para vocês, agora aqui eu vou mostrar dentro do LibreOffice como que vai ser para vocês fazerem aquele procedimento. Vamos começar agora meio que de trás para frente, né? Nós temos inicialmente aqui a caixa, a planilha eletrônica, né? Mostrando a célula aqui de B1, B2 e B3, tá? Com os dados que estão aqui. Observe que aqui tem um valor www, né, que isso aí não daria para fazer a soma aqui embaixo, né? Então vamos agora executar. Como é que eu coloco isso daqui, né, essa caixa de cálculo aqui? Tá vendo essa caixa para chamar a caixa de diálogo cálculo? Eu venho aqui primeiro em exibir, barra de ferramentas, e peço para mostrar controles de formulário. Abre essa telinha aqui, ó, um pouquinho diferente do que está lá por conta da versão do LibreOffice. Aí tem a opção aqui, ó, modo design. Quando eu coloco em modo design, podem perceber que ele apareceu os botões, né?
Então eu escolho a parte de botão, venho aqui e desenho o meu botão. Feito isso, agora eu posso clicar com o botão direito, vem esse menu, pop-up aqui, aonde eu vou agora em descrição ou propriedade do controle. É melhor propriedade do controle, é mais fácil, porque descrição é só mostra o que é aquilo ali. Propriedade do controle, ele vem aqui a opção de eu colocar aqui a ação, né? Por exemplo, aprovar a ação, que é o mais indicado sempre colocar para um botão. Eu venho aqui e escolho a macro. Daí está novamente essa telinha, macro, e vou lá no meu arquivo, standard, módulo 1 aqui, ó, tem aqui abrir cálculo. Vou vincular isso aqui, tá? Que eu já criei lá a macro. Depois vou mostrar essas macros para vocês. Aí dou OK, OK, apareceu aqui. Tem mais opções aqui, ó. No geral, nessa abinha geral, eu posso mudar o nome do botão, se eu quiser, ó. Isso aqui tem espaço e tudo, isso aí eu posso mexer, deixar meio assim com acentuação e tudo, porque isso aqui eu não tô usando na macro. Mas se eu for usar na macro, convém que não tenha isso. Teria que ser, digamos assim, sem aquele espaço, né? Sem acentuação, sem nada. Agora o rótulo eu posso colocar como eu achar melhor. Aqui eu estou colocando, né? Cálculo, tá? Então coloquei abrir caixa de cálculo. Feito isso aqui, ó, terminei de fazer, né? Ó, pode ver que ele atualizou aqui. Aí é só fechar no X. Ó, lembre-se, eu estou digitando aqui, ó, terminei, ele não tem um botão OK, então só tem o X lá em cima. Então você clica em outro lugar ou dá Enter, tá? Para ele conferir esse dado para cá, senão ele não atualiza. Quando tu fechar no X, tu perde o que tu escreveu. Aí fecha no Xzinho aqui, ó. Tá aqui a caixa de diálogo. Só que por enquanto eu não posso clicar nela, porque ela está no modo edição aqui, ó. Então você vem aqui, modo design, muda para o modo execução. Agora, quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir a minha caixinha que eu criei lá. Observe que ele vem os dados que estão lá na célula. Não veio o resultado porque eu só pedi para vir esse. Eu mudo aqui um dado, peço para calcular. Podem perceber aqui em cima, ó, ele mudou os valores que estão aqui, ó. Vou até fechar essa janelinha que não precisa... Ah, não, ele não deixa enquanto tiver a caixa aberta, tá? Então, feito isso aqui, eu fecho a caixa, tá? Vou voltar a maximizar aqui, tirar essa tela. Percebam que ele atualizou os valores que está aqui. Agora, se eu abrir de novo a caixa, tá vendo esses valores que estão ali agora. Posso mudar de novo, tá? E aí, calcular, ele executa. Ó, se eu mudar e não calcular, é só fechar, olha, não faz nada, porque lá na macro disse que não. Mas como é que eu fiz isso? Então, eu fui aqui em ferramentas, tá? Macros. Lembrem que eu vi aqui organizar caixa de diálogo? Então, naquela hora para eu criar a caixa do zero. Ó, daí eu venho aqui, pode tomar cuidado sempre com isso. Ó, minhas caixas de diálogo, caixa do LibreOffice, é isso aqui que eu tenho que vir, ó, no diálogo aqui. Posso pedir um novo aqui se eu desejar, né? Ou clico naquela que eu já tenho e posso editar. Mas se eu não quiser por aqui, eu posso ir por onde eu fazia as macros também. Eu posso vir em ferramenta, macros, tá? Organizar macro, LibreOffice Basic. Venho aqui na edição, ó, abrir esse aqui, modo abrir, vou editar. Quando eu abro essa tela, que vocês já conhecem, vocês vão ver aqui embaixo, né? Tem a abinha cadastro. Se vocês clicar aqui, vai aparecer a janelinha que eu criei. Se vocês clicar em módulo, estão lá as rotinas que a gente criou. Percebam, as variáveis globais, a rotina que vai estar abrindo a caixa de diálogo, a rotina que calcula, a rotina que fecha a caixa de diálogo e a rotina que busca valores, certo? E aqui no cadastro vocês têm os botões. Se eu clicar na caixa de diálogo, por exemplo, aparecem as propriedades da caixa de diálogo. Percebo que não tem título. Se eu colocar aqui um título, né? Der um Enter, né? Ou clique em outra célula, ele já aparece aqui em cima o valor, ó. Tá vendo aqui em cima? Apareceu aqui nesse ponto, conseguem ver onde está o mouse aqui, estou mexendo? Nesse ponto da caixa de diálogo apareceu o que eu escrevi aqui, tá? Aqui está a opção ativado, sempre tem que estar, senão ela não vai funcionar, tá? Feito isso, nós temos aqui os botões, ó, clico no botão, posso ver as propriedades dele, pode ver que está o nome dele, do botão, aqui estão os o rótulo, né, que aparece aqui em cima do botão, mesma coisa com esse, né? E o importante aqui no evento,
né, a macro que está vinculada, que eu posso vir aqui, olhar a macro, bonitinho, ó, buscar valores, posso vir aqui remover essa macro se eu quiser, ou colocar outra macro se assim eu desejar, tá? Então, você tem aqui as macros disponibilizadas, tá? Já nessa célula, que está aqui, a célula B1, não isso aqui é só o caption, quer dizer, é só simplesmente o label, né, que está indicando o que tem nessa célula. E aqui eu chamei célula 1, ó, percebam, célula 1, esse nome eu estou usando aqui, ó, percebam, ó, que eu estou usando o nome célula 1, então esse célula 1 refere-se a esse nome que está aqui. O texto eu não coloquei nada, porque se eu colocar um texto, ele vai estar aparecendo aqui dentro. Eu não quero, esse texto vai vir sempre lá da planilha, então não precisa. Aqui embaixo tem várias opções que vocês podem ver aí, ó, né? Inclusive cor, se desejar, ó, 3D, não 3D, cor do fundo, posso mudar a cor do fundo, ó, se quiser. Dá para fazer um monte de coisa aqui, tá? As fontes também dá para vocês mudar, aqui a fonte, ó, né? Tá padrão, você pode vir aqui e mudar a fonte conforme você quiser. Tá? Cuidado só com mexer nisso aqui, porque depois, se tiver uma cor que não dá para visualizar direito, vocês acabam não enxergando o que está ali. Tá? Então, a mesma coisa isso aqui, né, que é o resultado, e esse aqui que é a célula 2. Tá? Esses três elementos estão sendo usados lá na planilha. Beleza? Então, nós temos aqui uma coisa importante, tá? Que é esse cálculo dos valores sendo feito por meio de uma caixa de diálogo. Perfeito, galera? Então, aqui está toda a informação necessária para vocês conseguirem fazer e executar esse aula de hoje, tá certo? E, por favor, né, qualquer dúvida, exponham lá no local que eu vou deixar preparado para receber as dúvidas por vocês, certo? Vou fazer um questionário da aula de hoje, vocês depois respondam lá para considerar a presença de vocês. Obrigado, tenham boa tarde, boa noite, bom dia, conforme for a hora que vocês estão vendo isso aqui. Abração, galera, tudo de bom.